Bom dia. A Associação Cearense do Ministério Público inicia neste momento debate entre os candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, cuja eleição está marcada para o dia 2 de dezembro. Vamos iniciar o debate com o sorteio dos candidatos, que todos estão aqui presentes. Ainda não sorteio, vamos citá-los, os candidatos que concorrem ao cargo das eleições do dia 2 de dezembro. Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, promotor de justiça. Dr. Francisco Gomes Câmara, promotor de justiça. Dr. João de Deus Duarte Rocha, promotor de justiça. Dr. Luiz Alcântara Costa Andrade, promotor de justiça. Dr. Luiz Eduardo dos Santos, promotor de justiça. Dr. Manuel Pinheiro Freitas, promotor de justiça. Doutora Maria Neves Feitosa Campos, procuradora de justiça. Doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, procuradora de justiça. E doutora Vânia Fontinelli Pontes, também promotora de justiça. E iniciamos agora com o sorteio dos candidatos no debate. Eu sou promotora. Iniciamos com o sorteio dos candidatos, que será, o sorteio será na mesma ordem que eles se sentarão à mesa. Vamos ver. Convidamos inicialmente o Dr. Luiz Alcântara Costa Andrade. Torna mais fácil. Dr. Manuel Pinheiro Freitas, por favor. Doutora Maria Magnólia. Doutor João de Deus. Doutor Ricardo Machado, por favor. Doutor Francisco Gomes. Doutora Maria Neves. Doutora Vânia Fontinelli. E doutor Luiz Eduardo. Esse debate ele foi... Pode sentar na mesa, por favor. Mas o que podemos fazer se tantos concorrem, né? Porque é uma coisa muito boa. A disputa, a democracia é uma coisa muito boa. Esse debate ele foi deliberado por ocasião da 7ª reunião da diretoria da Associação Cearense do Ministério Público, que foi realizada no dia 7 de outubro de 2011, ocasião que foi nomeada a comissão organizadora desse evento, formada pelos associados Dr. Marcos William, Dr. Helder Mendes Filho, que hoje será aqui substituído, ele não pôde vir, pelo Dr. Marcos Amorim, e o Dr. Rubem Machado. E foi essa comissão que elaborou essas regras
do nosso debate. O debate ele será transmitido ao vivo pela TV Web no site da associação, sendo também gravado em DVD, ficando disponível aqui para cópia aqui na sede da CNP, exclusivamente para os associados. Lembramos que os membros da comissão organizadora aqui presentes ao debate, eles devem decidir principalmente sobre o direito de resposta ou possíveis casos omissos a essas regras. O nosso debate ele será dividido em 5 blocos. O primeiro bloco, com a fala inicial dos candidatos, a apresentação inicial. O segundo bloco, candidato pergunta a candidato. O terceiro bloco, a plateia pergunta aos candidatos. O quarto bloco, novamente, candidato pergunta para candidato. E o quinto bloco será reservado às considerações finais. Iniciamos o primeiro bloco do debate, seguindo a ordem do sorteio. Cada candidato ele terá 3 minutos para expor as suas considerações iniciais. É a que veio. E começamos pela ordem do sorteio. Sim, esse bloco terá 3 minutos, eu não lembro se eu já coloquei, e o tempo estimado é de 32 minutos. Começamos pelo Dr. Luiz Alcântara Costa de Andrade, ele está sentado lá, e pode começar. Bom dia a todos os colegas aqui presentes, a todos que estão nos assistindo nessa oportunidade. Bom dia aos colegas que submetem seu nome à avaliação em toda a classe ministerial, com o objetivo de representar a instituição na condição de procurador ou procuradora-geral de justiça. 17 anos de labuta ministerial, 13 dos quais no interior do Estado, nos assegura uma experiência e, de certa forma, o conhecimento, mesmo que não aprofundado, da realidade da nossa instituição. Realidade essa que nos leva a afirmar que não é mais necessário a formação de comissões e mais comissões para detectar fatos, para detectar circunstâncias, para detectar carências. Essas carências são vividas, elas são presenciadas, elas são constatadas por cada membro do Ministério Público em cada área de atuação, seja no interior do Estado, seja na capital. O diferencial e o propósito de colocar e de me submeter a este desafio é realmente fazer a diferença entre o constatar e o agir, entre o dizer e o fazer, entre ter a coragem de superar os entraves históricos que são tratados não de forma institucional em relação ao Ministério Público do Estado do Ceará. É a questão do envolvimento do duodécimo, é a questão dos critérios estabelecidos nas promoções por merecimento, é a questão da estruturação das promotorias da capital. Quem é promotor criminal aqui, como eu sou, sabe da precariedade de atuação nas promotorias que não existem. Então, esses são fatos que historicamente estão sendo constatados em cada eleição, em cada programa de candidatos. No entanto, as ações efetivas para superar ainda são acanhadas, apesar de existirem. Então, por essas e outras situações que serão detalhadas de forma mais aprofundada no decorrer do debate, é que submeto o meu nome à apreciação dos colegas, com o diferencial de dizer e fazer. E dizer e fazer, historicamente, por uma trajetória de 17 anos de instituição, por onde passou, fez. Não, o senhor pode concluir, tem 30 segundos ainda de fala, por favor. Isso é uma realidade que passa necessariamente por um fato concreto. O dizer se contrapondo à promessa vazia e realizar. Tem que ter um norte, recursos financeiros, autonomia administrativa e financeira, de fato e de direito. Não adianta estar prescrito no artigo 168 da Constituição
de que nós temos a autonomia se ela não é de fato exercitada. Precisamos ter os nossos recursos e executar o nosso programa na plenitude. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao doutor Manuel Pinheiro. Por favor. Bom dia a todos os colegas, especialmente aos candidatos que estão concorrendo ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Quero dizer que essa ocasião é uma ocasião excelente para que nós possamos comparar os candidatos, as trajetórias de vida na instituição, as propostas que foram apresentadas, para que todos nós tenhamos condições de eleger aqueles que podem e devem resolver os graves problemas que o Ministério Público do Estado do Ceará. E eu queria ir muito direto ao assunto para dizer que o mais importante do debate, do meu ponto de vista, é colher dos candidatos compromissos públicos sobre pontos importantes para o futuro do Ministério Público. Eu posso citar aqui um ponto que eu acho que, se todos os candidatos se comprometerem com ele, eu já serei satisfeito nesse debate. É a questão da autonomia orçamentária e financeira do Ministério Público. Todos que chegaram até o cargo de Procurador-Geral não enfrentaram esse problema para vergonha nossa. O nosso Estado é o único Estado da Federação em que não há o reparto do 10º no prazo que manda a Constituição Federal. E, além disso, não possui um fundo de modernização do mesmo modo que possui Ministérios Públicos de outros Estados. Eu quero citar para vocês aqui alguns dados importantíssimos. Por exemplo, o Poder Judiciário do Estado do Ceará, através do FEMUJU, no ano de 2012, vai manobrar 195 milhões de reais. A Defensoria Pública, através do seu fundo de modernização, vai manejar 5,5 milhões de reais. O Ministério Público do Estado do Ceará, 1,1 milhão através do FDIC, que nós temos 20% da receita para aplicar na nossa instituição. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós olhamos para os lados e não nos conformamos em ver que o Rio Grande do Norte tem uma condição melhor que a nossa, que o Pernambuco tem uma condição melhor que a nossa, que a Bahia tem uma condição melhor que a nossa. Por quê? Porque nós não enfrentamos essa situação de afirmar de forma coerente e corajosa a autonomia orçamentária e financeira do Ministério Público. E para fazer isso, nós temos que desagradar alguns interesses, particularmente os interesses do Poder Judiciário. Porque não faz sentido que o Poder Judiciário tenha quase 200 milhões para investir e o Ministério Público tenha 1,1 milhão. Então, é urgente que no dia 6 de fevereiro de 2012, o candidato se comprometa a mandar para a Procuradoria um projeto de lei criando um fundo, e esse fundo tenha acesso a pelo menos 20% das verbas do FEMUJU. É um vespeiro? É. Mas nós temos que ter um Procurador-Geral que tenha coragem de enfrentar essa situação. Nós vamos passar o resto da vida reclamando, e nunca vamos ter o Ministério Público que nós queremos. Porque disso depende, dispor de recursos humanos e materiais. Não adianta discursar e fazer propostas se nós não tivermos a coragem de dizer esse dinheiro é do sistema de justiça, não é só do Poder Judiciário. E nós queremos uma fatia dele porque nós temos que atender muito bem o cidadão. Antes de passarmos a palavra à doutora Magnólia Barbosa, nós lembramos, nós esquecemos, nos perdoe, de lembrar que cada candidato tem 3 minutos, quando faltarem 30 segundos, eu dou um aviso para a conclusão. Eu esqueci de avisar, aí eu tenho atropelado um pouco, aí o doutor Luiz Altão. Me perdoe. É possível uma questão de ordem? Pois não. Como sugestão aos organizadores e aos presidentes, aos colegas que estão à frente do debate, eu gostaria de sugerir que essas propostas que são colocadas como compromissos comuns para serem subscritos por todos os candidatos, que fosse elaborado um documento agora e submetido no momento do debate para que aqueles que concordam com essas propostas possam subscrevê-lo na presença de todos. As propostas a que o senhor se refere são as regras do debate? A proposta que o doutor Manuel sugeriu agora, se ela deve ser formatada e submetida, se houver consenso, ser submetida para que seja subscrito por aqueles candidatos que entenderem que concordam com esta assertiva. Eu acho que a comissão organizadora ela deve discutir isso e me passar o resultado.